Parece que a cada dia surge uma novidade. Os celulares e os computadores já não bastam. Na era dos tablets, novas invenções invadem o mercado. E tudo que parecia impossível anos atrás está ao alcance das mãos. Vamos falar hoje sobre as novas tecnologias, os benefícios para a rotina que ainda está por vir. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs ao vivo para todo o Brasil e agora transmitido também para os países da Europa e da África e para os Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Muito bacana. E olha, o mundo virtual, falando aí das novas tecnologias, está revolucionando o hábito de ler. Com a digitalização dos livros, a cultura troca o papel pelas telas, uma forma de preservar as obras e facilitar o acesso a elas. Na era das bibliotecas online, conhecimento é de fato um tesouro que não ocupa espaço. Num país onde quase metade da população não costuma ler, um caminho para estimular esse hábito pode estar na rede mundial de computadores. Na era da tecnologia, bibliotecas inteiras como essa aqui cabem em pequenos aparelhos como este, que está na palma da minha mão. E agora é possível acessar esses clássicos em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. É a digitalização das obras, que acontece assim. Um equipamento fotografa página por página de um livro. E essas cópias vão direto para um arquivo de computador, onde as imagens são melhoradas. Quando tudo está pronto, o livro é guardado e a cópia dele digital, idêntica, vai para a internet. Assim, muito mais pessoas podem ler a obra. A digitalização permite realizar cópias baratas e cuja reprodução é quase gratuita desse acervo e, por isso, conciliar o desejo de democratização, de ampliação quase infinita do acesso àquela informação e, ao mesmo tempo, a preservação do item original. Pedro é coordenador do projeto Brasiliana USP, uma biblioteca digital que disponibiliza 1.200 títulos online e de graça. Basta acessar o site da Brasiliana USP e procurar os principais autores ou títulos. Além de baixar e até imprimir as obras, se necessário for, o serviço tem alguns diferenciais. Você pode encontrar uma frase, por exemplo, em qualquer página do livro em segundos. Os estudantes estão bem felizes com a nova ferramenta. Você não gasta o seu dinheiro e você tem um acervo riquíssimo. Primeiras edições, coisas que você não encontraria em uma biblioteca comum. É um privilégio que a gente está tendo agora. Há vários livros digitais disponíveis na internet. Uns de graça, outros não, depende do autor. No site de buscas mais conhecido, mundo afora, há coleções que estão em domínio público e outras que só podem ser baixadas mediante pagamento. Você disponibilizar isso para busca de uma maneira instantânea é você oferecer o acesso à maior riqueza de conhecimento que existe no mundo. Bom, para falar sobre a relação com as novas tecnologias, eu vou conversar com o Marcos Teles, que é especialista em tecnologia na educação. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, Rosana Herman, ela que é mega conectada do portal R7. Obrigada, bem-vindos. Dá para ler livro, já está lendo livro no seu iPad lá, livro eu leio virtual? bastante. Alguns, por exemplo, tem um livro que eu estou lendo chamado Vida, do Keith Richards, e que é muito grande, tem, sei lá, umas 700 páginas. Do Rolling Stones. Então eu comprei em versão papel, achei a tradução muito ruim e comprei a versão em inglês como um livro digital. Então eu, às vezes, sei lá, se for na praia, na areia, eu não vou levar o iPad na areia. Claro. Então eu levo a versão papel. Quando eu estou num ambiente que é mais propício, aí eu leio na versão digital. Eu acho bacana você ter opções. Claro. Né? Você acha que vai pegar essa moda, professor? Já pegou. O que nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com as modernas tecnologias é não exagerar e achar que cada tecnologia nova é uma solução para tudo. Ou que precisa ser usada por todo mundo. Para todo mundo. Não se sinta com complexo se você não está usando. Hoje existe uma diversidade de tecnologias e uma diversidade de usos. Você precisa ver qual é aquilo que é melhor para você. Há pessoas que veem no livro um objeto quase sexual, tá certo? Que tem naquilo uma relação emocional. Continuem a usar o livro. Outros têm uma relação mais prática, ele lê no metrô, o iPad é mais fácil. Então nós temos que procurar bem qual é a
cada tecnologia nova, a que finalidade se adequa melhor e para que você tem que usar. E o contexto, por exemplo, segurança. Você não vai num ônibus abrir um tablet que alguém depois pode te assaltar na rua, viu, e leva um livro, ninguém vai roubar. Né? Por outro lado, para mim, que agora eu uso óculos para leitura, a ideia de poder ampliar a tela e ler grande do tamanho que eu quiser, escolher o tamanho da fonte para ler, é sensacional. Bacana, né? muito Porque bacana. tem livro que você compra e é tão pequenininha a letra que você tem que, né, trocar o óculos para ler. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante da tecnologia. É o respeito à diversidade. Exatamente. É a adequação à diversidade. A individualidade. Se nós queremos realmente falar em diversidade, incluir a diversidade, vamos ver qual é até agora. Não imaginar que uma tecnologia única vai resolver todos os problemas. Não. Não há mais o conceito de caminho único. E a tecnologia isso é o fantástico da tecnologia. A gente vem falando muito sobre tecnologia porque vem surgindo muita coisa nova no mercado, né? Eu acho que esse é o ponto essencial. O que mudou em relação à tecnologia? É a velocidade com que a tecnologia muda. Já pensou que todo dia de manhã, quando você lê no jornal, tem uma opção de informações novas. Como é que isso impacta a sua vida? De 3 maneiras. Primeiro, muita gente se sente inadequado. Imagine. não estou acompanhando. Eu tenho um iPhone 3, saiu o 4, eu sou inadequado, eu estou fora de moda. Fora. Outros têm uma coisa mais objetiva. Não, como é que isso pode melhorar o meu desempenho, melhorar... E o terceiro, o problema da empregabilidade. Como é que isso acaba com o meu emprego? Um site novo pode acabar o seu. Antigamente, você podia se empregar consertando máquinas de escrever e máquinas de costurar em fax. Hoje, a tecnologia está acabando com a escrita cursiva. Se você for professor de caligrafia, você não está bem na cena, tá certo? Depende, porque eu acho que é tão dinâmica, é como se fosse assim, uma ecologia do conhecimento. Acontece uma coisa aqui e tem um reflexo lá. Claro. Então a caligrafia foi sumindo, a letra cursiva, só que hoje os caligrafistas, para fazer convite de casamento, eles cobram uma fortuna, uma fábula. Claro, é uma arte. Uma arte. Então, ganhou um status de arte. Você fala, nossa, que lindo esse convite, olha meu nome, tudo escritinho, bonitinho. Então, as coisas vão se reorganizando. Por isso que, para mim, assim, no meu entender, o grande aprendizado de você viver essa mudança é o desapego. Não se apegue àquele aparelhinho que amanhã ele está obsoleto. Claro. Não se apegue a última, daqui a pouco ele não tem mais. Você tem que ir com o fluxo. Você tem que mudar com a mudança, aceitar as mudanças, você tem que... adaptá-las. Exatamente, você tem que se lançar nesse mar. Você concorda, professor? Você está nos fazendo um grande apelo budista, né? O desapego é uma das bases da psicologia budista. Eu acho que realmente é isso. Desde o momento que você se torne, você passa a viver em simbiose com o seu equipamento, você está mal. Porque aí você cria uma relação de dependência extremamente perniciosa. E não de serviço, de que ele tem para prestar. Há alguns anos, eu me lembro, quem não se lembra, você que está em casa, quando o pai, alguém na gente falava, não põe o dedo no CD, que você vai estragar o CD, você pegava o CD assim, com medo de sujar. E o vinil também. Pois é, aí de repente o CD virou um plástico que não custa centavos. Claro. E agora já não tem mais mídia material. A gente não tem mais online. materialidade de nada, de música, de vídeo, de quase nada. Tá tudo no cyberespaço. É um 010101. Outro dia um amigo meu estava com um grande problema, que ele descobriu que na casa dele havia uma quantidade enorme de caixas de CD, absolutamente sem uso, porque tinha sido tudo passado para MP3, não tinha o que fazer com aquilo. O que ele fez? Jogou tudo fora. Estava ocupando enorme tem que fazer uma doação, né? Gente, olha que coisa, dá para fazer bolsa com CD, dá para você... Imagina você pega uma parede e cola ela inteira de CD. Fica super estilizado. Lindo, estilizado, não jogue fora. Eu faço crochê com fita cassete, faço bolsa de fita cassete. Isso eu quero ver, ela vai trazer aqui no próximo programa. Na revista Select sai uma foto, eu faço bolsa de fita cassete, faço chapeuzinho de fita cassete, porque é uma fita. Você pega um VHS e faz tricô. É uma fita. Com ele, é uma fita. Agora, a gente está falando de tecnologia, mas assim, quem disse que não combina também com a terceira idade, né? Essa coisa do mundo digital. Cada dia cresce o número de pessoas depois dos 60, considerados idosos aí, entre os usuários de computadores e outras tecnologias. Uma relação que abre novos horizontes e vai fortalecendo a mente, olha. Cada dia que passa, as coisas ficam mais automáticas, informatizadas. As máquinas fazem quase tudo por nós. E o computador, hoje em dia, já é uma necessidade e um desafio para a terceira idade. Dona Valquíria descobriu no computador um companheiro. Depois que ficou viúva e perdeu o filho, passa horas conectada.
A tecnologia ajudou também a realizar um sonho antigo, aprender italiano. Eu fiz o curso de italiano e falo assim, buongiorno, buonanotte. Mas esse universo digital é cada vez mais necessário e não ajuda só no aspecto de integração social, mas também estimula o cérebro. Para usar a cuca. Porque se a gente já tem idade e não usa a cabeça para nada, logo tá gaga. E deve ser um grande desafio para essas pessoas que não nasceram nessa época em que o computador já era o computador todo mundo tem em casa ou tem na escola. É uma coisa bacana estimular que as pessoas mais velhas façam uso da tecnologia? É muito importante simular que as pessoas mais velhas façam uso de qualquer coisa. A tecnologia é um dos elementos, não é o único. Você mesmo falava agora, no intervalo, em fazer crochê e fazer tricô. O importante é estar fazendo alguma coisa e ter uma finalidade na vida. Evidentemente que a tecnologia ajuda para isso, mas vamos voltar àquele ponto. Não é só a tecnologia, não é o único caminho. A tecnologia é um dos caminhos mais modernos, um dos caminhos que dá utilidade, entusiasmo, mas não é o único. Nós não podemos mais dizer, isto vai resolver. Não vai. Há uma porção de caminhos para chegar lá. Uma coisa fantástica e que pode até ser um clichê, mas é legal falar, daquele desenho dos Jetsons, que as pessoas conversavam, né, vendo o rosto do outro na tela. Isso já é possível. A gente achava que aquilo era uma coisa do outro mundo, antigamente, quando se viu o desenho. O cachorro andando na esteira. O cachorro andando na esteira. Talvez isso a gente não veja ainda. Mas é legal você poder fazer essas conferências com videoconferência em tempo real, e tem muitos serviços que são de graça aí oferecendo isso. A gente vai chegar onde com tudo isso? Não, nisso nós já chegamos. Eu hoje estou sendo, agora no Dia mais dos Pais. frente. No Dia dos Pais eu estou sendo, vou ganhar das minhas filhas um aparelho que faz teleconferência de graça, justamente porque cada uma mora num lugar, uma mora em Singapura, outra mora no Brasil, porque elas querem ver minha cara. Elas querem falar e olhar para você. Mim. Portanto, nisso não vamos chegar lá. Nós já chegamos. É um Skype que todo mundo usa. Eu escrevo o blog do Skype no Brasil. Há muitos anos eu represento o Skype aqui para fazer blog. E tem gente que faz festa de aniversário e monta a mesa com bolo e no lugar dos ausentes põe o laptop aberto e a pessoa em tempo real cantando parabéns e vendo o que está acontecendo. É incrível, porque o slogan é maravilhoso. Diz que é a segunda coisa melhor do que estar presente. É estar em tempo real em áudio e vídeo. Se você não consegue estar em carne e osso, poder participar pela teleconferência. Por isso que a ciência errou quando ela fazia aquela ficção do teletransporte. Gente, é impossível você pegar um corpo inteiro humano, decompor e aparecer em outro lugar. Não é o teletransporte, é o avatar que se transporta, a sua imagem se transporta, holografia se transporta. Eu quero fazer um protesto formal. A ciência pode ter errado, mas o cinema acertou. Nada melhor do que Star Trek, nada melhor do que Star Wars, nada melhor do que você sumindo e aparecendo. Impossível. A gente mas vai é uma delícia. Você faz um bem para imaginar. A gente vai ter uma máquina do tempo? Eu quero saber da máquina do tempo. Vai acontecer? Eu preciso responder isso aqui. Mas e o filme A Mosca? Que o cara entra lá, mistura com uma mosca e ele sai mosca, assim. Se entrar um bug, a mosca é um bug. Se entrar um bug no teletransporte... Aquele filme também é muito bom, é meio nojento. Ai, que medo do filme. Aquele filme é meio estranho, mas aquele filme é clássico também. Eu gosto muito dele. O cinema representa bem, né, essas novidades, assim, o que a gente almeja que a tecnologia possa fazer por nós, onde a gente pode chegar, né? Rapidamente, deixa eu fazer uma observação. Veja, o cinema está baseado naquela figura que aristotélica, que Aristóteles mencionava sempre, que é a catarsis. Quer dizer, você se sente no papel do ator, né? Então, assim, se identifica com aquele que você se sente. Você quer um mocinho, se você for bandido, você quer se identificar com o bandido. Se for mocinho, você se identifica com o bandido. A tecnologia tem isso, as possibilidades que a tecnologia abre, tem isso também, a forma que nós nos identificamos, como nós nos sentimos representados e representando a tecnologia. E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a administrar. Nós ainda não sabemos, foi o ponto que você mencionou, nós não sabemos administrar bem a nossa relação com a tecnologia porque é muito novo. E se nós não administrarmos bem, isso pode ser muito mal. Isso pode ser péssimo. Nós vamos largar coisas boas apenas e vamos trocá-las por modismos menos favoráveis.
Então, esse é o novo aprendizado que nós temos que fazer. Da máquina do tempo, assim como o teletransporte, a gente não desintegra o corpo e vai parar em outro lugar, a gente pega a nossa imagem e projeta a imagem em outro lugar, o túnel do tempo também não é você voltar no tempo em outro lugar. O túnel do tempo já está acontecendo porque a gente tem diferentes idades em diferentes meios. Então, você na sua casa é uma pessoa adulta e você fala como uma mulher, quando você entra no Twitter, você parece uma criança de 5 anos e fica zoando seus amigos, e você é nova naquela tecnologia, na outra você tem 2 anos, porque você não sabe como mexe o botão. Então, a gente, em diferentes meios, tem diferentes idades. Eu vejo gente que é super adulta e séria, quando entra no Twitter com um perfil fake, parece uma criança de 3 anos. Agora, se isso solta, muda, né? Isso muda. Isso tem aspectos sociológicos e psicológicos muito complicados. Primeiro, pelo abuso, pelo exagero, pelo desequilíbrio. Sim, se não tiver um equilíbrio. Nesse problema comportamental. E segundo, pela aceitação. Porque você também tem que aceitar o que o outro está fazendo. Você tem que aprender a aceitar comportamentos diferentes. Vamos ver uma reportagem sobre isso, quando fazer uso em excesso das tecnologias pode prejudicar a mente e o corpo. Veja. Se você é daqueles que passam mais de 3 horas na frente do computador em apenas um dia, preocupe-se. Especialistas alertam que, se for por opção e não por exigência profissional, esse é o primeiro passo para o chamado vício tecnológico. Não consigo ficar um dia sem internet. Eu estou sempre conectada no e-mail, Twitter o dia inteiro, no trabalho, na faculdade, em casa, o tempo todo. O trabalho fica comprometido. O estudo fica também comprometido e as relações sociais acabam também sendo prejudicadas. O vício por mídias é confirmado quando, na ausência de computador, telefone celular, televisão ou qualquer outro tipo de tecnologia, o usuário se comporta como se estivesse sofrendo uma crise de abstinência. Médicos comparam essa sensação com casos de dependência química. Taquicardia, uma sudorese, tremores, a pessoa não consegue, fica insone. Luiz está o tempo todo conectado. Quando não é pelo notebook, é pelo celular. Ele está presente em 5 sites de relacionamentos e em 4 redes sociais. Já a televisão fica 24 horas ligada, mesmo quando não há ninguém assistindo. Eu fico desesperado sem ter informação na mão, com a internet. Eu me sinto sem como se estivesse faltando uma mão, um braço. Os sintomas do distúrbio que ele assume ter são: substituir o tempo destinado à alimentação e ao sono pelo uso do computador e se tornar violento, agressivo e depressivo quando não tem contato com nenhum tipo de mídia por um período prolongado. O tratamento ainda é assunto de pesquisas, mas hoje os pacientes são submetidos a acompanhamento psicológico e ao uso de medicamentos. Em um mundo informatizado, a saída para o problema estaria, mais uma vez, no equilíbrio. Dá para saber encontrar uma coisa boa e não ficar tão bitolado. Sair, passear, ver a praia, né? Não precisa ver praia só pelo iPad. Dá para ir até lá. Isso é muito importante, você viver e usar a tecnologia a favor da sua rotina sem deixar de conviver e fazer as coisas, né, no mundo real. Uma coisa importante de falar de tecnologia que eu acho bacana, que está aí, é a lousa digital, que é esse mix da tecnologia com a educação dentro da sala de aula. Honestamente, eu nem sei o que seria. Vamos explicar para quem está em casa o que é a lousa digital, professor? A lousa digital, você imagina um quadro branco, um quadro que interage com o computador. Então, o professor, em vez de ficar escrevendo tudo que ele escrevia antigamente, ele pode projetar na lousa, ou já automaticamente projetar. O aluno interage com a lousa simplesmente encostando o dedo nela, ou seja, ele passa a ser um protagonista da aula e, ao mesmo tempo, a lousa grava aquilo tudo para que alguém possa ver depois. Mas a lousa não serve para o professor, por exemplo, escrever lá uma expressão matemática, resolver... Acontece que antigamente ele perdia, até hoje no quadro comum, ele perde 2/3 da aula escrevendo. Agora não precisa. Aquilo já aparece escrito para o aluno não poder, e depois o aluno não precisa copiar porque ele já recebe. Agora, o que está faltando hoje para a lousa digital é uma pedagogia do uso digital. Para poder usar bem, né? Você põe a lousa digital numa sala de aula e não dá para o professor programas para usar, não dá para o professor, não basta treinar o professor para apertar os botões, isso é elementar. Mas não dá uma condição pedagógica dele usar e passa a ser um problema para o professor e não uma solução. E aí mais atrapalha do que ajuda. Acaba até perdendo tempo, às vezes, para poder conseguir colocar aquilo na tela. Esse é o problema, não só da lousa digital, que é muito emblemática em relação a outras tecnologias. O próprio computador em sala de aula não entrou ainda, tanto quanto poderia ter entrado, por falta de uma pedagogia. O problema não é mais tecnológico.
A pedagogia que está correndo atrás da tecnologia, né? O comportamento humano não se adequa na velocidade da tecnologia. A gente não consegue. Você vê a própria linguagem, a pessoa fala, não caiu a ficha. Gente, há quantos anos não tem ficha telefônica? A ficha enterrou aonde? No orelhão da sua cabeça. No orelhão da sua mente. Né? Você fala, caiu a ficha, não tem mais ficha. A nossa linguagem, às vezes tem séculos. Você fala, vai tirar o pai da forca. Gente, não se enforca ninguém no Brasil desde que século? O que é uma pena. Mas, assim, então a linguagem, as expressões, as coisas, você não consegue se adequar a tudo que acontece, porque muda muito depressa e os outros comportamentos, eles são mais lentos para você. Quer dizer, é válido esse tipo de ferramenta em sala de aula, porque ele agrega valor, mas se a gente não tiver uma preparação do professor, vai ficar mais difícil. Mas veja, uma solução. Mas, você acentuou um ponto muito importante. Toda transformação social é muito lenta. Lenta. A transformação social é muito lenta. A inovação social é muito lenta. As ferramentas estão aí há muito tempo. A última ferramenta que impactou o ensino foi a prensa de Gutenberg, 1498. É mesmo? Muito difícil de... Veja. Não, e talvez o fato de não ter mais, você fala, escrever na pedra, né? Que chamava antigamente o quadro negro, que é verde, né? Porque o quadro negro é verde, não sei se você sabe. O quadro negro é verde, chama de pedra, escreve com giz. Mas era negro. Era negro. Depois ficou verde. Aí não tem mais giz, o professor não dá mais guarda-pó, por quê? Porque não tem pó. Né, pra você... Usa aquelas canetas piloto. Em quadro branco. Então, tem várias mudanças e a gente não vai acompanhando tudo isso na cabeça. A gente, quando você vai ver, você fala, é verdade, mudou. A gente demora para assimilar. Agora, tem alguma comunidade ou alguma escola usando bem a lousa digital? Tem aonde? Muita. Vários lugares. No Brasil você tem. No Brasil já tem a lousa digital? Muito, tem. Aí não poder mais. Várias marcas. Só que a lousa digital está ficando obsoleta. A lousa digital já é quase Mas nem sei usar, já está obsoleta? Você viu você que saiu ganhando? Você não perdeu tempo aprendendo uma coisa que não serve para mais nada. Você percebeu a vantagem? Deixa eu brincar com a Fabi. Você parou no retroprojetor, né? Eu ainda se usa. Mas deixa eu explicar o que eu falei, Fabiana, porque senão o pessoal vai ficar meio atrapalhado. O que surgiu agora? A lousa digital precisa ter um projetor. Agora os próprios projetores são interativos. Então você já tem projetores que dispensam a lousa. Você projeta numa parede, o próprio projetor capta o movimento da sua mão e cria interatividade. Não precisa da lousa, que é aquele touch. Não precisa dar. O touch já é automático com a caneta. Que então, interessante. Então nós já estamos um estágio adiante nesse processo de lousa. Ótimo. Você viu como você ganhou tempo? Vamos falar agora um pouquinho com a Rosana sobre o blog dela no portal R7, r7.com/Rosana. O que tem lá no querido leitor? Então, hoje eu vi nascer um MIME. O que é um MIME? MIME é uma unidade cultural mínima que se propaga como uma palavra, enfim, é uma coisa, uma gíria, um gesto, né, que se propaga. E eu estava no Twitter e aí uma menina fez uma pergunta para um perfil profissional. Ela fez uma pergunta que ela não sabia. E o perfil profissional, a gente espera que uma empresa responda de uma maneira sempre cortês. E a resposta foi meio ácida, tipo, não, Pedro Boss, sabe? Assim, falou assim, não, gata, é mentira. Falou, é verdade que as bandas vão tocar lá no festival, alguma coisa assim? A resposta foi, não, gata, tudo mentira, sabe? Uma resposta ácida. Imediatamente as pessoas, naquela sociedade do Twitter, reconheceram que uma empresa responder de uma maneira ácida para um usuário era errado. E todo mundo começou a escrever, não, gata, tudo mentira, não, gata, tudo mentira. Isso começou a crescer e as pessoas já foram pegando imagens de gatos e gatas, escrevendo, não, gata, tudo mentira. Nasceu um meme, um movimento que já começa a virar um trending topic, que já vira um assunto, que já ganha mídia, a mídia já começa a olhar para isso. Então, é um pequeno foco que acontece como um pequeno incêndio. É fantástico, porque eu escuto mime e eu não sabia do que se tratava. Então, você tá vendo uma aula é a de mime. menor unidade cultural de informação que se viraliza no boca a boca. Ótimo. Pode ser uma imagem, pode ser um gesto, pode ser pedala, pode ser qualquer coisa, mas ele se propaga através das pessoas e ele é uma unidade de informação. Olha, que pode ser bacana. Saiu um artigo muito grande sobre isso no link dessa semana, tem 2 páginas mostrando toda a evolução do conceito do mime. Hoje eu dei aula de manhã e falei de mime. O mime, às vezes, ele é assim, senta lá, Cláudia. É alguém que está vendo um vídeo dos anos 80, extrai daquele contexto uma frase, pinça uma frase, pega o trechinho do vídeo, alguém tira o áudio, aquele áudio vira um texto, aquele texto vira uma expressão, tipo, até parece, senta lá, Cláudia. Aí alguém foi lá e fez um encurtador de links chamado senta.lá,
E aí você encurta os links no Senta Lá, e quantas Cláudias já foram encurtadas em quantas cadeiras. Então, são esses processos transmediáticos. Agora eu falei bonito, né, gente? Gente, não, a Rosana tá dando uma aula de tecnologia junto com o professor. Bonito, transmediático. Qual que seria a dica para quem está em casa assistindo e fala, poxa, mas eu não acompanho tanta coisa assim, para onde que eu vou, né? Onde eu tenho que focar? Qual que é a sua sugestão, professor? Eu recebo por dia não sei quantos convites para aderir a redes sociais. São convites muito honrosos que eu gostaria de aceitar. Não consigo. Se eu aceitar todos, vou passar a ter que viver dentro de redes sociais. No começo eu me sentia muito culpado por isso. Primeiro que eu estava recusando um convite, que é uma coisa sempre desagradável. E segundo, porque eu estava me achando inadequado, alguém fora do tempo. Estava me achando um dinossauro. Né? Depois eu comecei a refletir um pouquinho e hoje não me sinto mais, não. Hoje eu tenho primeiro, procurar aquilo que me atende às minhas necessidades. E segundo, eu tenho que aprender a conviver com novas regras. E já não me sinto mais culpado por não poder aceitar todos os honrosos convites, aquelas pessoas que me honram com seus convites. Infelizmente não dá para aceitar todos. Eu declino tudo sem nenhuma culpa. Ela está mais avançada do que eu. Não. Ela está muito na minha frente, mas eu chego lá. Quer dizer, o recado é não se sinta fora. Não se sinta fora. Procure aquilo que serve a você, busque a tecnologia que resolve o seu problema e não a que resolve o problema do vizinho. Exatamente. Rapidíssimo a só sua. para complementar, porque é o mesmo pensamento. É uma frase muito simples. Você está no controle. O controle é seu. O desktop é seu escravo, o celular é seu escravo, tá tudo para te servir. Você tá no controle. Não gostou, deleta. Acabou. É isso aí, gente. Olha, então o Uniblog de hoje vai ficando por aqui. 2 opiniões muito bacanas, muito fortes. Agradeço a participação do Marcos. Obrigada. Foi um prazer. Rosana Herman, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada.